Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali os crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Espírito Santo, continua falando conosco em nome de Jesus. Pode sentar. Um jovem desesperado viveu uma vida promíscua, e nessa vida promíscua ele se encontrou com a AIDS. E esse jovem perguntou ao pastor: se o senhor, no desespero, já me perdoou do meu passado, por que ele não me devolve a saúde? Porque ele estava com AIDS. Nossa pergunta nessa noite é: Deus pode nos perdoar? Deus pode te levar para o céu, independente daquilo que você foi de ruim na vida. Deus te perdoa e te leva para o céu, tendo você um arrependimento genuíno, puro, verdadeiro, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Mas não necessariamente significa que Ele nos curará do mal. Deus perdoou a minha sobrinha, já deve ter uns 10 anos que ela foi embora. Ela viveu uma vida promíscua, adquiriu AIDS, deixou 3 filhos. Deus perdoou ela, ela aceitou Jesus. Fernanda Carneiro Mocarzel já está na glória com o Senhor há 10 anos. Deus a perdoou, mas não lhe curou do mal. Deixou 3 filhos. O primeiro marido tinha AIDS, ela com AIDS, um menino sem AIDS. Hoje, pastoreando uma igreja da Sara Nossa Terra, com 21 anos de idade. Esse menino, eu estava num posto de gasolina, ministrando a esse rapaz, que na época era o companheiro dela, chamado Francisco. Satanás incorporou nele. Veio uma voz pela primeira vez, eu não conhecia uma voz tão grossa, tão diferente. Lembro como se fosse hoje, a imagem está aqui na minha mente. E ele diz mais ou menos assim: eu vou matar ela, eu vou matar ele, mas esse que está no ventre dela é do homem de branco. João Pedro nasceu sem o vírus da AIDS, tendo o pai e a mãe com o vírus da AIDS. O pai e a mãe morreram com AIDS. Sabe, queridos, o trabalhar de Deus em nossas vidas, eu vivi essa experiência há 15, 20 anos atrás, porque eles não morreram de imediato. Eu estou falando da libertação do Francisco na época, que na verdade nem ficou liberto nada, foi uma possessão demoníaca. Não sei se no futuro ele aceitou Jesus, com toda sinceridade não sei. A Fernanda eu sei que aceitou. Nós precisamos entender que Deus
pode nos curar e pode não curar. João Pedro nasceu perfeito, de outro relacionamento. A Beatriz, que tem hoje 14 anos, tem AIDS. O Thales, do mesmo segundo relacionamento, não tem AIDS. E o companheiro que ela envolveu, que viveu com ele alguns anos, chamado Adriano, também não tem AIDS. Teve sexo com a Fernanda, viveu com a Fernanda, Fernanda com AIDS, morreu com AIDS, deixou uma menina com AIDS, um menino sem AIDS, e o rapaz não pegou AIDS. Sabe, queridos, nós nunca vamos entender o trabalhar e o agir de Deus, mas nós precisamos entender. Voltando agora para o texto, da cidade de Jerusalém saíam dois caminhos. Um deles descia para Jericó, o outro subia para o Monte Calvário. No primeiro caminho, os marginais, os delinquentes, eles viviam uma vida errada, amparado pela sombra da noite, matavam, violentavam, abusavam das pessoas, tinham a impressão de que o que eles estavam fazendo nunca ia ser descoberto. Não é mais ou menos isso que nós vivemos às vezes? Naquele caminho que descia para Jerusalém, esses homens viviam depravados, sem rédeas, sem normas. Eles argumentavam e discutiam e tentavam justificar as suas atitudes, como foi feito hoje, agora, aqui, ontem no Rio de Janeiro. Um absurdo. Mas eles justificam as atitudes dos milhões de reais gastados. Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma depravação sem limite, e somente a igreja de Cristo pode ser a nossa bússola, pode ser a nossa direção e pode nos alertar do que está acontecendo no mundo. Aqueles homens viviam, vaziam e justificavam suas atitudes. Com certeza que fizeram no Rio de Janeiro ontem, eles também justificam as atitudes deles. O que eles esqueciam era que um dia o resultado deles ter descido tão baixo, lá embaixo, um dia eles subiriam no topo da montanha para pagar o preço das suas atitudes erradas. Não se iluda, esse povo vai pagar o preço das suas atitudes erradas. O que Deus está dizendo para nós: acorda, igreja, alerta, igreja, olha o que está acontecendo. Dois extremos, milhares e milhares de pessoas numa festa satânica em 77 cidades, destruído completamente. Aqueles dois homens violentos, abusadores, eles não imaginavam que eles iriam pagar as consequências daquilo que eles estavam plantando. Em nossa nação não existe pena de morte, nem câmara de gás, nem cadeira elétrica, nem fuzilamento. A crucificação era uma morte terrível, e hoje é difícil nós entendermos o significado desse tipo de morte. Não era uma morte tão simples, não era uma morte de cruz que cravava direto no coração e a pessoa morria de imediato. Não, era uma morte lenta. O delinquente sofria por horas e horas. Por quê? Porque era prazeroso a vingança da sociedade por aquilo que aquele homem fez. E no meio dessa situação tão difícil, está um no meio
que não devia nada daquilo que ele estava pagando ali, mas foi por causa daquele do meio que hoje você tem a chance, a oportunidade de ir para o céu. Aquela morte de dia era um sol implacável, aqueles homens crucificados; de noite uma friagem tremenda, uma geladeira. Imagina o quanto aqueles homens estavam sofrendo, e se eles pedissem água para beber, era-lhe dado vinagre. Era uma morte terrível. Era um momento de lembrar a vida passada e arrepender de todo o mal que eles causaram à sociedade. Chegava um momento que o marginal pedia: me mata, eu quero morrer, eu não aguento mais. Mas a lei era carrasca, a lei não permitia que eles fossem eliminados, eles teriam que morrer lentamente. Queremos que você imagine o Monte do Calvário. Lá no topo dessas 3 cruzes, no meio, supostamente no meio, estava considerado por eles como o pior deles, Jesus. Lá no meio, os outros 2 estão dos lados porque transgrediram as leis de Roma. Mas lá no meio está aquele que transgrediu uma tradição da lei. Que para eles estava ligado ao moralismo deles. Ali estava pendurado Jesus, 2 ladrões, amigos, queridos, visitantes. Pense comigo, precisamos entender essa atitude de Jesus. As últimas horas da sua vida passou entre malfeitores, 2 pecadores, 2 homens sem esperança, 2 marginais. Sabe por quê? Porque Jesus veio a esse mundo para salvar eu e você, pecadores. Jesus veio a esse mundo para estender para mim e para você a salvação. Nós precisamos entender que a esperança nossa está nele. É ele que nos dá a solução, é ele que é o remédio para nós. Aqueles a quem a sociedade olha e diz: já não tem jeito, não tem saída, não tem recuperação. A sociedade diz que para esse exclui. Quando você chega na casa de Deus, seja lá qual for ela, você não vai ser excluído, você vai ser abraçado, você vai ser tratado, você vai ser recuperado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus olhou para olhou para o outro, olhou, excluiu, o outro olhou, tem misericórdia de mim. Jesus olhou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. No desespero da morte, um não se arrependeu. No desespero da morte, o outro se arrependeu. Qual é o nosso desespero? Um dia, Jesus chegou numa festa no pórtico do templo, e ali estava um tanque de Betesda. Pecadores lamentando as consequências físicas de seus erros. Jesus sempre tinha uma palavra de reconforto. Jesus atentava para as dores, sofrimento. Jesus, sabia que ele tinha culpa, sabia que ele tinha problema, sabia que ele estava ali por algum motivo. Jesus estende a mão para ele
E ele sai dali, depois de 38 anos, recuperado por uma palavra. Queremos que você imagine a montanha do Calvário, e nesses três reações diferentes aos homens presentes. Primeiro, um incrédulo que criticou Jesus. O outro aceitou Jesus e arrependeu. O terceiro, a multidão, olhava para Jesus indiferente. Hoje também existe 3 tipos de pessoa: aquelas que carregam o coração o sentimento de incredulidade, de crítica por tudo que tem a ver com Cristo. Critica nós, condena nós, só porque você é crente. Existe outro tipo de pessoa de reconhecimento, de aceitação, de arrependimento, que entrega a sua vida a Cristo, que é o teu caso aqui nessa noite. E também existem pessoas que permanecem indiferentes. Na pior das hipóteses, vamos ver o que vai acontecer, simplesmente fica observando a movimentação. Você sabia que na rede social pessoas criticaram o Rio Grande do Sul? Pessoas disseram que eles estavam pagando, que eles mereciam. São pessoas indiferentes. São pessoas que estão doentes mentalmente e que precisam de um milagre. Essas pessoas, elas simplesmente ficam observando para ver o que vai acontecer. Queremos olhar, pensar primeiro na atitude desse marginal. A palavra diz que ele olhou para Jesus, um dos malfeitores, blasfemava contra ele, dizendo: se você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Se você não é o Cristo, se você é o Cristo, salve a nós também. Se tu és Cristo, você já percebeu que enquanto Cristo acreditava nos homens, esses sempre duvidavam dele. O diabo no deserto disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. O povo disse lá no versículo 35, o povo estava observando tudo, e também as autoridades, e zombava e dizia: salvou os outros, por que não salva a si mesmo? E aquele marginal em agonia, desesperado, olha para Jesus na incredulidade e diz: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Ele estava crucificado, ele estava nas últimas horas da vida dele. Mentes perturbadas, mentes conturbadas, mentes de dúvida, mentes que reclamam e não entendem o poder e o agir de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu acreditarei em Deus, se tu fizer isso, eu entrego a minha vida. Todo mundo ali queria uma demonstração de poder, todo mundo ali queria ver Jesus sair daquela cruz, tirar aqueles homens. Mas a demonstração de poder de Deus foi diferente. Aqui no altar tem uma cruz. É a morte do meu filho, 9 às 3 da tarde. Toda dor, toda agonia, todo sofrimento, é através da dor e do sofrimento do meu filho que eu vou salvar a humanidade. E a palavra de Deus diz que ele foi até o último momento rasgado, dilacerado, destruído, para dar a você e a minha salvação. Não é possível que, fazendo o que ele fez por nós, e a gente não fazendo nada por ele, a gente pensa que vai dar tudo certo no final.
mentes perturbadas. O ladrão pediu prova. E Deus, na cruz do Calvário, símbolo de muitos de nós que estamos morrendo neste mundo, consumido pelo sol da incredulidade, arrasado pelo vento gelado das dúvidas. Sabemos que estamos indo para o caminho da morte, sabemos que a vida está fugindo das nossas mãos. A qualquer momento nós sairemos desse corpo. Se tu és o Filho de Deus, por que há tantas crianças pobres? Se tu és o Filho de Deus, por que meu pai morreu? Se tu és o Filho de Deus, por que perdi o emprego? Se tu és o Filho de Deus, por que tem ricos e pobres? Quantas perguntas, quantos questionamentos! Como se Deus tivesse que resolver o problema dos homens. Temos que resolver aqui nessa terra. Como se Deus tivesse lá no céu uma vara mágica tendo que compensar as nossas irresponsabilidades na terra. Queridos, há muitas mentes arrasadas, dúvidas, reclamando por uma demonstração de poder. Mas então aparece o outro ladrão, recrimina seu companheiro. Eu não entendo você, falando para o companheiro dele. Nós estamos morrendo porque nós erramos. Você não quer aceitar Jesus? Nós fomos mal, vivemos uma vida errada, arruinamos a vida de muita gente, arruinamos a sociedade, fizemos coisas terríveis. E você está aí questionando Jesus? Queridos, o único delito de Jesus foi acreditar em nós, no ser humano. Ele nunca fez mal a ninguém. O único delito de Jesus foi ser acusado por ter amado eu e você incondicionalmente, por ter nos restaurado prostituta, drogado, marginais, leproso, dado vista ao cego, e o acusaram e condenaram. Mas sabe por que mataram Jesus? Aquele povo vivia sua vida moral de maneira... Aqueles homens tentaram ganhar a salvação por suas condutas, por seus comportamentos corretos, porque não faziam isso ou aquilo, seguiam suas normas milimetricamente. Prostituta, a um bandido, a um ladrão, a um marginal, a um escravizado pela miséria, era muito para a cabeça deles. Como é que eu me esforço para não matar, não fumar, não roubar, não beber? Vou me salvar juntamente com esse homem que viveu pecando toda a sua vida? Isso não é justo, porque ele se arrependeu na última hora e foi salvo. E a minha vida esforçando para obedecer, terei a mesma sorte dele? Era duro demais para eles entenderem esse discurso. Jesus veio abalar os alicerces de um povo que fundamentava a salvação em suas obras, em suas condutas, em seu comportamento. E eu quero dizer para você que do desespero ele foi salvo. Jesus não deixa de amá-lo independente da sua conduta errada. Jesus não deixa de te amar. Ele não concorda com a sua conduta, mas Ele não vai deixar de te amá-lo, mas Ele não concorda com a sua conduta. A mensagem de hoje para nós é que Cristo tem o poder de transformar a sua vida. E Ele transformou a vida daquele ladrão. Lembra de mim? Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Se um dia nós perdermos a nossa oportunidade de salvação, é porque nós não aproveitamos esse tempo presente desta oferta linda, maravilhosa, que o Senhor Jesus está nos oferecendo nesta noite. Ali estava o ladrão na cruz. Seu passado foi perdoado. Ele teve que morrer, mas imediatamente ele foi para o céu. Se você acha que é um homem, que acha que não vale a pena, venha a Jesus. Se você é um homem, uma mulher, um cidadão cheio de qualidades, mas no fundo do coração sente que está vazio e que dói, venha também para Jesus. Se você é um homem ou mulher que não tem nada de riqueza nessa terra, venha para Jesus. Se você é um homem ou mulher que tem muitas riquezas, venha para Jesus. Se você é um homem ou mulher que não tem cultura, venha para Jesus. Se você é um homem ou mulher que tem cultura, que tem doutorado, que tem grandes conhecimentos da terra, venha para Jesus. A cultura é boa, queridos, mas a cultura não pode ocupar o lugar de Cristo na sua vida. O dinheiro é bom, querido, é útil, mas ele não pode ocupar o lugar de Cristo na sua vida. Esta é a sua grande oportunidade. Aceitar Jesus. Abra o seu coração. Vamos ficar em pé? Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga amém, querido. Dá um abraço ao seu irmão, vá em paz, Deus te abençoe. Lutamos